Olá, seja bem-vindo ao módulo de Integração em Segurança do Trabalho, na área de manutenção. Hoje falaremos um pouco sobre a classificação de riscos na área de manutenção. Segurança do trabalho é um conjunto de medidas que visam a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, para garantir a preservação da vida e a saúde do trabalhador. O objetivo é conhecer os riscos que possam estar presentes no ambiente de trabalho, a fim de prevenir doenças ocupacionais e acidentes de trabalho. Legislação. A legislação trabalhista, a qual trata da segurança do trabalho, são conhecidas como NRs, Normas Regulamentadoras. São abrangidas neste treinamento, de forma direta e ou indireta, de acordo com o nosso ramo de atividade, as seguintes NRs abaixo. As NRs poderão ser consultadas no site do governo, conforme o link. Acidentes de trabalho. De acordo com o artigo 19 da Lei 8.213/91, acidente de trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou do empregador doméstico, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho. Tipos de acidentes de trabalho. Típico. Ocorre a serviço da empresa no exercício da função. Doenças ocupacionais. Doenças originadas no ambiente de trabalho. E acidente de trajeto. Ocorre no deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa, desde que haja compatibilidade entre o local e o tempo dispendido. Acidentes típicos. Além dos acidentes que ocorrem no exercício da função, são considerados também acidentes de trabalho. Ações motivadas por loucura. Qualquer atitude em que o trabalhador não se encontra em capacidade total do uso da razão. Ofensa física. Agressão resultante de disputa relacionada ao trabalho. Ato negligenciado. Qualquer dano causado por atitudes imprudentes, negligentes ou de imperícia de terceiros ou companheiros de trabalho. Agressão. Ato de agressão, sabotagem ou terrorismo praticado por terceiro ou companheiro de trabalho. Ações de força maior. Desabamento, inundação, incêndio e outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Ações causadas por terceiros. Acidentes que fogem do controle do ambiente de trabalho, sejam eles causados no trajeto ou danos por causas naturais que gerem algum malefício ao trabalhador. Ações fora da empresa. Na execução de ordem ou na realização de serviço sob a autoridade da empresa. Doenças ocupacionais. Doença profissional. Doença que tenha surgido em virtude de circunstâncias peculiares de uma determinada atividade, ou seja, é inerente da própria atividade. Todos os trabalhadores que se expõem irão contrair a doença. Por exemplo, bicinose, doença causada pela inalação de fibras de algodão sem o uso de EPIs. E doenças do trabalho, causadas por conta de condições em que o trabalhador está exposto no ambiente de trabalho. Ou seja, o colaborador pode ou não desenvolver de acordo com as características da atividade e de seu próprio organismo. Por exemplo, dermatose ocupacional pela exposição a agentes químicos sem o uso de EPIs. Importante: sempre informar o seu gestor imediato em caso de acidentes.
condições e meio ambiente de trabalho. São inúmeros os fatores que influenciam para a causa de acidentes. Entre os mais comuns, são as seguintes condições e situações encontradas no ambiente de trabalho: falta de atenção, pressa, improvisação, falta de treinamento para exercício da atividade, equipamentos defeituosos e sem manutenção, falta de uso de equipamentos de proteção individual e/ou coletiva, desconhecimento dos riscos, inaptidão para a atividade, falhas de comunicação e entre outros. Atos inseguros e condições inseguras. Os fatores que influenciam para a causa de acidentes são divididos em dois segmentos. O primeiro, atos inseguros. Atos em que o próprio colaborador descumpre uma regra de segurança, de forma consciente ou inconsciente, e coloca sua saúde e integridade física em risco. Por exemplo, deixar de usar um equipamento de segurança, mesmo sabendo de sua necessidade. E condições inseguras. Não depende do colaborador, e sim do ambiente de trabalho, o qual possui situações sujeitas a causar riscos para as pessoas que estão naquele local. Por exemplo, buracos no piso desprotegidos, mal sinalizados. Perigos e riscos. É comum ouvir as palavras perigos e riscos no ambiente de trabalho. Para que possamos entender melhor, veja a imagem abaixo. Perigo. Um perigo é algo calculado que tem potencial de causar algum dano. Já o risco é a probabilidade de ocorrer um acidente. Conceito de perigo. De forma geral, o perigo caracteriza-se por uma fonte causadora de lesões ou danos à saúde. Por toda parte há materiais, aspectos, condições ou situações potencialmente prejudiciais que conceituamos como perigos. Com relação à imagem anterior, o tubarão constitui um perigo ao ser humano, porém está controlado dentro da água. Conceito de risco. O risco caracteriza-se pela probabilidade de causar danos. Depende da exposição do ser humano ao perigo. A partir do momento em que o ser humano entra no mar, mesmo sabendo que há chance de ter um tubarão no local, ele está exposto ao risco de ser atacado. Trazendo para a nossa realidade, temos o exemplo da turbina do avião. A turbina em si é um perigo, mas só será um risco ao trabalhador se este se posicionar próximo a este equipamento. Classificação dos riscos. No ambiente de trabalho, podemos nos expor a perigos que podem se tornar riscos, caso não haja conhecimento ou então a devida prevenção. Segue a classificação dos riscos. Físicos. Diversas formas de energia, como ruído, vibração, calor, frio, radiação ionizante ou não ionizante, umidade e pressões anormais. Químicos. Todos os produtos químicos, como poeiras, fumos, névoas, neblinas, gases e vapores oriundos de produtos químicos em geral. Biológicos. Vírus, fungos, bactérias, protozoários, parasitas e bacilos. Ergonômicos. Esforço físico intenso, postura inadequada, levantamento de peso, baixa ou alta luminosidade, repetitividade e entre outros. E acidentes. Situações que podem causar danos à integridade física ou à saúde do trabalhador. Segue agora uma tabela com uma legenda de mapa de risco para a análise.
Risco físico, ruído. Os trabalhadores expostos são todos os trabalhadores da área de manutenção mecânica, quando do uso de equipamentos portáteis ruidosos e testes em equipamentos motorizados. Principais problemas de saúde causados pela exposição excessiva ao ruído: perda total ou parcial da audição, diminuição da capacidade de aprender, redução da produtividade e da concentração, hipertensão, insônia, irritabilidade e estresse, dores de cabeça e impotência sexual. Como evitar a exposição ao ruído? Utilize os protetores auriculares sempre que houver fontes de ruído no ambiente de trabalho. Tenha a certeza de que o mesmo está colocado de forma correta no canal auditivo, de modo a reduzir a exposição ao risco. Risco físico: radiação não ionizante. A radiação não ionizante é uma modalidade de radiação de baixa frequência e baixa energia, também denominada de campo eletromagnético, que se propaga através de uma onda eletromagnética constituída por um campo elétrico e um campo magnético. A mais conhecida é a radiação ultravioleta, a luz, gerada pelo arco elétrico da solda. Principais problemas de saúde causados pela exposição à radiação não ionizante: queimaduras na pele e nos olhos, irritação nos olhos, conjuntivite, catarata e câncer de pele. Como evitar a exposição à radiação? Utilize sempre os EPIs: avental, mangote, perneira e luva de raspa, e também a máscara de solda. Risco químico: são substâncias que podem penetrar pelo organismo pelas vias respiratórias, ser absorvido pela pele ou pela ingestão. Gases: gás carbônico, oxigênio e nitrogênio. Vapores: solventes em geral. Poeiras: cal, cimento, lixamento de peças, algodão e bagaço de cana. Fumos metálicos, eletrodo da solda, e névoas e neblinas das tintas. Principais problemas de saúde causados pela exposição excessiva a produtos químicos: cansaço, dor de cabeça, distúrbios gastrointestinais, vertigem, envenenamento, leucemia, sonolência, câncer de pele, conjuntivite, dermatites, queimaduras, alergias, problemas neurológicos e quedas de cabelo. Como evitar a exposição aos produtos químicos? A uma enorme quantidade de EPIs necessários para a proteção por agentes químicos. Assim, a equipe do SESMIT irá orientá-lo de quais utilizar em cada uma das situações. Risco ergonômico: movimentos repetitivos e carregamento manual de peso. Ergonomia é a ciência de adaptação do ser humano em seu ambiente. Riscos ergonômicos são situações que podem causar danos à nossa integridade física por questões de postura inadequada, repetitividade, monotonia, carregamento de peso e entre outros. Principais problemas de saúde causados pela exposição excessiva do risco ergonômico: lesões musculares, ler, lesões por esforços repetitivos, DORT, distúrbio osteomuscular relacionado ao trabalho, cansaço físico, dores musculares e hipertensão arterial. Como evitar a exposição ao risco ergonômico?
seguir as orientações de seu gestor, o qual informará a forma correta de execução da atividade, conforme laudo ergonômico e procedimentos operacionais. Risco de acidentes. São situações que possam causar danos à integridade física dos colaboradores. Arranjo físico inadequado, máquinas sem proteção ou bloqueio, ferramentas inadequadas ou defeituosas, incêndio ou explosão e falta de uso de EPIs. Principais situações de acidentes em um ambiente de trabalho na oficina: queimaduras com superfícies aquecidas, cortes nas mãos, prensagem de mãos e dedos, cavacos nos olhos e esmagamento de membros superiores. Como evitar a exposição ao risco de acidentes? Cumprimento na íntegra da ordem de serviço de sua função, procedimentos operacionais, bem como o uso dos EPIs e EPCs indicados. Após finalizar esse módulo, terá alguns vídeos disponíveis sobre acidentes no ambiente de trabalho. Assista a cada um e grave os exemplos para que possa tomar as devidas precauções no seu ambiente de trabalho. Alguns exemplos de acidentes devido descuidos no ambiente de trabalho. O ar comprimido pode causar acidentes com os olhos, deslocamento da retina, rompimento da pele em casos de ferimentos já existentes e, principalmente, contaminação da corrente sanguínea. Uso adequado dos EPIs e EPCs. Os equipamentos de proteção são grandes aliados na forma de prevenir e ou minimizar os acidentes de trabalho e doenças ocupacionais. EPI. Equipamentos de proteção individual. Considera-se EPI o dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, concebido e fabricado para oferecer proteção contra os riscos ocupacionais existentes no ambiente de trabalho. Assim, são obrigações da empresa quanto aos EPIs. A. Adquirir somente o aprovado pelo órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. B. Orientar e treinar o empregado. C. Fornecer ao empregado, gratuitamente, EPI adequado ao risco, em perfeito estado de conservação e funcionamento, nas situações previstas no subitem 1.5.5.1.2 da norma regulamentadora número 1, NR1, Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais, observada a hierarquia das medidas de prevenção. D. Registrar o seu fornecimento ao empregado, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico, inclusive por sistema biométrico. E. Exigir seu uso. F. Responsabilizar-se pela higienização e manutenção periódica, quando aplicáveis a esses procedimentos, em conformidade com as informações fornecidas pelo fabricante ou importador. G. Substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. H. Comunicar ao órgão de âmbito nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho qualquer irregularidade observada. São obrigações do empregado quanto aos EPIs. A. Usar o fornecido pela organização, observado o disposto no item 6.5.2. B. Utilizar apenas para a finalidade a que se destina. C.
responsabilizar-se pela limpeza, guarda e conservação. D. Comunicar à organização quando extraviado, danificado ou qualquer alteração que o torne impróprio para uso. E. Cumprir as determinações da organização sobre o uso adequado. Os EPIs necessários ao desempenho de cada atividade constam na ordem de serviço para a sua função. Uso adequado dos EPCs. Já os EPCs, equipamentos de proteção coletiva, são dispositivos usados para garantir a segurança do trabalho enquanto um grupo de pessoas, os trabalhadores, executam uma determinada atividade ou tarefa. Os equipamentos de proteção coletiva têm como objetivo prevenir os trabalhadores que estejam transitando pelo ambiente de qualquer acidente que possa ocorrer e reduzir, ou até mesmo anular, qualquer risco comum que o ambiente de trabalho possa fornecer. São exemplos de EPCs os cones de sinalização, os extintores de incêndio e entre outros. Caro colaborador, parabéns! Você concluiu com sucesso o treinamento de segurança do trabalho. Agora, você está melhor preparado para trabalhar de forma segura e saudável. Aqui estão os principais pontos a lembrar. Sempre use os equipamentos de proteção individual, os EPIs, adequado para a tarefa. Siga as instruções de segurança e procedimentos estabelecidos. Comunique-se com seus colegas e supervisores sobre quaisquer situações de riscos ou perigos. Lembre-se, a segurança é uma responsabilidade compartilhada por todos. Se você tiver alguma dúvida ou preocupação, não hesite em falar com seu supervisor ou com a equipe de segurança. Juntos, voamos mais longe. Para reclamações e/ou sugestões, entre em contato com Setor de Qualidade, Elizabeth, mgf.bet@rpata.com.br ou o setor de SESMIT, Márcia, mgf.marcia@rpata.com.br. Muito obrigado por nos acompanhar até aqui. Que Deus te abençoe e até mais.